Então, hoje celebramos também Santa Maria do Sábado, porque o sábado é um dia que a igreja sempre dedica também a Nossa Senhora. Então, também a missa, a gente faz uma missa votiva, uma missa para Nossa Senhora, aproveitando então essa visita de Nossa Senhora Aparecida, que é sempre um momento assim tão marcante para todos os fiéis católicos e para nós, de modo especial, a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida. A gente já mora aqui tão pertinho, mas como a gente está acolhido aqui, não tem muitas oportunidades de sair da fazenda, mas a gente tem a graça dela nos visitar. E observando, vivenciando esses dias, percebo que é o mesmo clima que a gente vive lá na Basílica. Uma coisa primeira é uma emoção que a gente sente, né? Quando a gente vê essa imagem, quando a gente chega perto, a gente tem uma presença muito especial, confortadora, de paz. Quando ela chega, lembro domingo passado, quando ela chegou lá nas Pedrinhas, estávamos esperando no portal, depois fizemos uma bonita procissão. Ontem vi também que vocês aqui pegaram lá no Recanto da Esperança e trouxeram em procissão para cá. E conforme a imagem passa nas casas, que a gente tem essa oportunidade, é essa presença tão especial da Mãe de Deus e nossa Mãe. E é bonito como no nosso caminho dentro da Fazenda da Esperança, no nosso dia a dia, isso não é diferente do resto da igreja. Essa presença tão marcante da presença da Virgem Maria para nós. Acordamos, a rotina nas Fazendas da Esperança é acordar e a nossa primeira oração é a oração do terço. Quantos rapazes, quantas moças chegam na fazenda e às vezes dizem: padre, eu nunca tinha visto um terço, nunca tinha pegado num terço. Essa semana alguém falou aqui: padre, é o primeiro terço que eu tenho na minha vida, eu não tiro ele da minha mão agora para nada, né? Fica aqui. E a gente vai aprendendo ali a rezar o terço. Quantas fazendas temos as imagens da Virgem Maria ali colocadas. E conforme a gente vai vivendo na fazenda, vai percebendo de Maria também como aquele modelo de uma discípula que deu o seu sim. Então, como isso se torna tão bonito que a gente vai seguindo esse caminho de Maria também como a discípula, como uma discípula de Jesus. Porque antes dela ser mãe, ela foi discípula. Parece estranho isso, se ela é mãe, como a mãe vai ser discípula do seu filho, antes de ser mãe. Porque é um filho muito especial, ele é o próprio Deus. Então ele existe antes dela. Mas, quando o anjo vem e anuncia que ela seria a mãe do Salvador, ela dá o seu sim. Ela diz: sim, eu quero ser a mãe dele. Então, primeiro ela acolheu essa palavra, porque Jesus é Deus, Ele é a palavra de Deus. Então, primeiro ela acolheu no seu coração, ela deu um sim de coração, depois ela ficou grávida. E aí, ela não dá a divindade para Jesus, mas ela dá o seu corpo, dá a humanidade. Então, Jesus que é homem, Jesus que é Deus. Tudo isso no ventre da Virgem Maria. E quantas vezes nós dizemos isso? É tão importante na fazenda também o nosso sim, como o sim de Maria, para poder gerar Jesus. Quantos de nós, quantas das meninas que estão se recuperando, primeiro deram esse seu sim, para depois começar a recuperação. Primeiro escreveram uma carta, quantas vezes essa carta é marcante? Ou então quando disseram: eu vou, dessa vez eu vou para a recuperação. Dessa vez eu vou para o acolhimento. E aquele sim marca a vida. Quantas vezes vocês me contam quando deram aquele sim e que coisa forte foi na vida de vocês, que decisão foi forte. Quando alguém convida outra pessoa, talvez perguntaram para vocês, isso, você está dando o seu sim é sincero, né? Então, essa palavra sim, para nós aqui também é tão importante como foi para Maria, porque é um sim que muda a nossa vida, muda
o caminho que a gente vai traçando, e a gente passa a fazer a vontade de Deus. E aí a nossa vida, fazendo a vontade de Deus, a gente vai encontrando aquilo pelo qual a gente foi criado, aquilo que Deus sonha para nós e o caminho que a gente vai ser feliz. Porque Maria era uma jovem, devia pensar, tinha os seus planos, vou me casar com José, vou ter meus filhos, a minha vida vai ser desse jeito, do outro jeito. E de repente, quando ela dá esse sim, seus planos mudam um pouco. Mas ela não deixou de ser feliz, ela não deixou de ser grande. Então também, quantas vezes a gente vai morrer, nossa, eu gostaria de viver assim, eu tinha esse plano. E quando a gente entra nesse sim que Deus nos dá, a gente vai encontrando um novo caminho, uma nova vida e uma alegria maior do que se a gente tivesse realizado os nossos planos que nós sonhávamos, que nós desejávamos. Então olha só como é bonito que a gente pode ir fazendo também um caminho como o de Maria, porque ontem a gente celebrava o nascimento de Maria. Então, ela teve, com certeza, uma graça única, nunca mais vai se repetir isso, nunca mais vai ter uma mãe de Jesus, nesse jeito como ela foi. Mas a gente celebra o nascimento dela porque, para ela, a gente tem muito claro para que ela nasceu, né? Para que ela veio a esse mundo, para ser essa mãe do Salvador. E nós também vamos descobrindo aos poucos na nossa vida o para que Deus nos chama, o para que Deus nos trouxe a esse mundo, qual é a nossa missão. Então a gente não vai gerar no nosso ventre Jesus, isso é impossível para nós homens e também impossível para outras mulheres, porque Jesus não vai se encarnar assim de novo, mas se a gente recebe Jesus, realmente dá esse sim no nosso coração e começa a colocar essa palavra em prática, é como a gente vai encarnando Jesus na nossa vida. Então nós vamos sendo outro Jesus. Então desse jeito também nós passamos a ser outras mães de Jesus, né? Num sentido assim espiritual. Então no mesmo tempo a gente gera Jesus, a gente se torna como Maria. E se eu coloco essa palavra em prática, eu sou Jesus. Então, ora sou a mãe, ora sou o filho, mas para ver como a palavra, ela nos envolve e vai fazendo essa presença de Deus onde nós estamos. E além de ser, então, uma discípula, um modelo para nós, uma irmã mais velha, vamos dizer assim, na fé, a quem a gente olha e segue também, olha o modelo dela, é tão bonito que Jesus, na cruz, não deixou Maria apenas como modelo de discípula, mas Jesus deixa Maria como uma mãe para nós. E aí também, se a gente tem um bom exemplo de alguém, se esse bom exemplo ainda é nossa mãe, aí as coisas ficam bem mais fáceis para nós, né? Porque nós falamos tanto dos mandamentos de Deus, a lei de Deus, e às vezes dá uma impressão de que são imposições, coisas que a gente tem que fazer, senão vai ser castigado. Isso é um mandamento, isso é uma lei. No Evangelho mesmo a gente viu hoje, se a gente toma a lei de Deus como uma obrigação pesada, só uma coisa a se cumprir, como fica? Era proibido trabalhar no sábado, porque era o dia de descanso. No dia de descanso não se trabalha. E aí os discípulos pegavam umas espigas de trigo, faziam assim na mão e botavam na boca. Vocês estão pecando, vocês estão fazendo uma coisa terrível, trabalhando no dia de sábado, porque debulhavam, estavam com fome. Então, com fome pode ficar, mas trabalhar não pode, né? Será que Deus gostaria disso? E Jesus corrige. Então, Maria vai sendo essa mãe que vai nos ajudando a amar essa palavra, e não ver simplesmente como uma obrigação, os mandamentos, mas como algo que faz bem para nós. E Deus sabe, Jesus sabe, que não é fácil colocar a palavra em prática. Ele sabe que não é fácil praticar os mandamentos.
amar o próximo, amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7. Nossa, isso é difícil. Então ele colocou também uma mãe que nos cuida, que nos ajuda. E nós, quantas vezes fomos assim educados pela nossa mãe? Ou mesmo quem não foi educado pela mãe, consegue entender isso mesmo, como eu gostaria de ter sido educado com uma mãe, que vai nos mostrando, vai fazendo junto. Como as mães conseguem ter uma paciência tão grande? Porque os pais também às vezes conseguem, mas muito mais são as mães, que têm aquela paciência de ensinar a criança a fazer o dever de casa, a paciência de ensinar a escovar os dentes, de se arrumar, nas coisas mais diárias. Então Maria também, para nós, vai nos ajudando. Às vezes, nossa, eu tenho dificuldade de rezar. Maria, me ajuda, me ensina a rezar, me acompanha também. Maria, é difícil me afastar desses pensamentos ruins. Então me ajuda, mãe, me ajuda a me afastar desses pensamentos. E Maria vai dando uma graça também, como uma mãe que vai cuidando, né? Uma mãe que vai cuidando. Por isso digo, a gente tem um mestre, um professor, isso é bom. Mas se esse mestre, né, no caso uma mestra, essa professora é a nossa mãe, ainda é melhor. Então Jesus, sabendo que não era fácil para nós colocar a palavra em prática, nos deu também uma mãe para nos educar, para nos cuidar. E também, se a gente vai conhecendo a Virgem Maria, nos ajuda também a conhecer melhor a Jesus. A prática que a gente tem de rezar o terço todos os dias na fazenda. Às vezes parece realmente muito pesado, porque se a gente não entende bem, pensa, nossa, tem que rezar 50 vezes Ave Maria, nossa, falar 50 vezes a mesma oração. Será que Maria não fica cansada de ouvir tantas vezes a gente repetindo a mesma coisa? Mas não é simplesmente a quantidade de vezes que a gente fala Ave Maria, né? Nossa Senhora fica contando ali, nossa, ele rezou muitas vezes, esse rezou 50, o outro rezou 100, então o outro é melhor. Não é isso. A oração do terço é uma oração de meditação. Quando a gente fala dos mistérios, os mistérios gozosos, né, os mistérios da alegria, os mistérios da dor, mistérios da luz, mistérios da glória, é como se passa na nossa frente um filme da vida de Jesus, que a gente vai fazendo na nossa cabeça ali. E a gente vai olhando aquele filme com os olhos de Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, né? A anunciação do anjo a Maria, o primeiro mistério gozoso. E aí a gente vai rezando aquela Ave Maria e vai pensando, nossa, um anjo apareceu para Maria e deu uma missão para ela. E se fosse comigo? Se aparecesse um anjo para mim e me desse uma missão? E a gente vai refletindo, né? A meditação, a contemplação é isso, a gente refletir, pensar no que foi a vida de Maria, de Jesus, e depois pensar na nossa própria vida. E aquilo ali então vai convertendo, vai fazendo com que a gente encarne a palavra. Se a gente pensa, Jesus morre na cruz, no mistério doloroso, pensa, nossa, a mãe dele estava o vendo morrer na cruz, como é que foi o sentimento dela? E nisso, aquela Ave Maria que a gente vai rezando, ela se torna como um fundo, né? O Papa João Paulo II falava que era como um fundo musical, que aquela repetição vai nos ajudando a contemplar, pensar naquilo. E se a gente olha todos os mistérios do terço, são sempre o Evangelho. A gente vai vendo a vida do próprio Jesus ali. Só que a gente olha com os olhos de Jesus, com os olhos de Maria. E quem melhor conheceu Jesus do que Maria? Então, se a gente quer aprender de Jesus, pergunta para ela, né? Eu lembro quando eu estava na paróquia, uma vez fiz aniversário, e os paroquianos quiseram fazer uma festa, e aí tiveram um encontro com a minha mãe. Depois eu percebi que na festa eles descobriram até qual era o meu desenho animado preferido, né? Que foram perguntando tudo da minha infância, conseguiram coisas, e eu pensava, da onde conseguiram essa foto, da onde conseguiram essa informação? Tinham perguntado para minha mãe. Então, se a gente quer conhecer,
mais de Jesus, a gente pode perguntar para Maria. E basta ali rezar o terço, pensar nos mistérios, contemplar os mistérios, e a gente vai aprender. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.